Sara Perez, da Argentina, Guerra contra Demônios, do Espaço, uma menina no inferno por rejeitar o evangelho e um satanista, que se arrependeu. Nasci em uma casa de pastor na cidade de Barranqueiras. Sinto-me sortuda por ter nascido na casa de um pastor. Aos 5 anos, meus pais foram transferidos de minha cidade natal para a cidade de Córdoba, onde começa meu testemunho. Minha mãe é costureira. Quando fiz 7 anos, estava folheando uma revista. E nessa revista, vi um vestido para uma menina de 15 anos que me chamou a atenção. Eu fui correndo até minha mãe para falar com ela sobre isso. Eu disse: mamãe fofa, quero ter um vestido tão fofo quanto esse no dia em que eu fizer 15 anos. Minha mãe, que é uma mulher de oração, tocou meu ombro e disse: Sara, fale com seu pai lá de cima, fale com ele. Embora eu ainda fosse uma criança, ajoelhei-me em meu quarto. Levantei aquela revista e disse: Papai Deus, quero ter um vestido tão bonito quanto este no dia em que fizer 15 anos. Eu sabia que papai lá de cima estava me ouvindo porque Deus ouve as crianças quando elas creem. Um dia eu estava folheando uma nova revista quando vi um vestido mais bonito do que o que eu tinha visto antes. Corri para o quarto da minha mãe. Eu disse: mamãe, não quero o vestido que mostrei antes, porque este é mais bonito. Ela disse: Sara, pergunte ao seu pai lá de cima. De novo. Eu disse: Papai Deus, você se lembra daquele vestido que eu pedi a você antes? Eu não quero mais isso. Mas eu quero este porque é mais bonito. Eu creio que Papai Deus estava lá no céu me ouvindo. Com o passar do tempo, meu pai foi transferido de Córdoba para esta cidade de Barranqueiras. Eu tinha 12 anos. Naquela época, nessa idade, comecei a sofrer de doenças cardíacas. Meu pai chamou um médico. Mas nenhum desses médicos encontrou um diagnóstico claro da minha doença. Como resultado, minha saúde estava se deteriorando. Eu estava piorando a cada dia. Com o tempo perdi peso. E a escola me mandou embora porque às vezes eu não aguentava. Tive problemas respiratórios. Eu não poderia fazer o que alguns de meus colegas estavam fazendo. Como resultado, desenvolvi baixa autoestima. Eu também estava sofrendo de exaustão. Um médico me disse que não posso jogar, não posso fazer tantas coisas que antes fazia. Infelizmente, o dia do meu aniversário de 15 anos estava chegando. Pensei no meu sonho de uma grande festa de aniversário com um lindo vestido, uma festa onde seriam damas, senhores, crianças pequenas. Mas com o passar do tempo, minha família começou a passar por dificuldades e dificuldades. E não havia dinheiro na família. E quando o dia do meu aniversário de 15 anos se aproximava, eu estava na cama sem conseguir me mexer por causa do meu estado de saúde. Eu estava deitado na cama e não tinha forças. Quando minha mãe que estava ao meu lado pegou minha mão, ela começou a chorar. Mais tarde ela se levantou e foi para seu quarto e começou a chorar lá. Levantei-me com cuidado e comecei a ouvir a oração de minha mãe. Minha mãe disse: Senhor, por favor, não deixe minha filha morrer que você chama de amiga. Não poderei suportar sua morte e ausência. Quando ouvi aquela oração de minha mãe, comecei a chorar. Eu estava chorando no meu quarto. Eu não queria que ela notasse. Orei e disse ao Senhor: por favor, não deixe minha mãe me ver morta. Com o passar dos dias e eu não melhorando, chegou o dia auspicioso do meu aniversário de 15 anos. Eu costumava sonhar que faria uma festa com meus amigos em uma grande festa. Mas nenhum chegou por causa da minha condição. A casa estava solitária e eu estava naquela cama chorando de dor e sofrimento terríveis. Na manhã daquele dia, minha mãe me parabenizou pelo meu aniversário. E à tarde, ela me abraçou forte. Então ela começou a chorar. Minha mãe disse: eu sei quais foram seus sonhos para este dia. Meu Deus abençoe seu aniversário. Mas minha mãe não conseguia falar porque as lágrimas escorriam de seus olhos. Quando vi isso comecei a chorar. Eu queria dizer à minha mãe: sei que você gostaria de comemorar meu aniversário, trazer todos os meus amigos e fazer uma grande festa. Mas também sei que você é uma mãezinha fofa. Sei que toda mãe quer o melhor para seus filhos e sofre quando os vê sofrendo.
Quando minha mãe saiu, naquela tarde eu levantei e fui para o quintal. Eu queria comemorar meu aniversário de 15 anos a sós com o Senhor. Eu disse: Senhor Jesus, eu pedi a Ti uma festa a caráter. Eu tinha pedido para estar com meus amigos. Mas sabes de uma coisa, Senhor? Hoje eu não quero nada disso. Eu não quero uma festa. Eu não quero um vestido. A única coisa que quero é poder pregar a Tua palavra. Como você sabe, eu te amo com todas as minhas forças e meu coração. Eu te amo com toda a minha vida. Então levantei minhas mãos e comecei a cantar: Te amo sozinho e nunca olharei para trás. Continuei sem desmaiar. Queria continuar cantando, mas estava cansado e voltei para a cama. Enquanto eu estava deitada na minha cama, eu estava com dor. Comecei a tentar me alongar para poder ligar para minha mãe. Mas minha mãe não podia me ouvir. Comecei a inspirar e expirar com dor. De repente, senti como se algo me arrancasse, algo me puxou das profundezas do meu ser. Eu não conseguia perceber o que tinha acabado de acontecer. Então eu sentei na cama. Para minha surpresa, era meu espírito que estava sentado na cama enquanto meu corpo estava deitado na cama. Eu estava curioso. Então comecei a observar meu corpo que estava deitado na cama. Imediatamente, senti a presença de um homem de luz ao meu lado. Tive a sensação de que essa misteriosa pessoa de luz esteve comigo durante toda a minha vida porque eu podia senti-la. Foi consciência. Então me levantei da cama, ainda curioso sobre meu corpo físico. Quando eu estava olhando para o meu corpo, este homem me disse: Sarah, olhe para o seu corpo. Há muitos que estão preocupados com o que comer, o que vestir e o que beber. Eles estão mais preocupados com essas coisas relacionadas a este corpo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Pois os pagãos perseguem todas essas coisas e seu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O dia de hoje já tem problemas suficientes, mas busque primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e as outras coisas virão a seguir. Então o Senhor da Luz segurou minha mão e me levou para fora do meu quarto. Começamos a subir para o céu. Comecei a ver as casas. Imediatamente começamos a subir, vi como passamos pelo telhado sem a necessidade de usar portas ou janelas. Estávamos voando no espaço. A princípio, as estrelas na atmosfera parecem pequenas. Mas enquanto continuávamos subindo para o céu e viajando no espaço, as estrelas ficavam maiores. E então chegamos a um lugar muito alto no espaço. Quando olhei para baixo, não vi as pequenas luzes da Terra. Então comecei a ver uma nuvem negra que começou a cobrir toda a esfera. E quando eu estava observando o espaço escuro e a nuvem escura, o Senhor me disse para olhar. Eu estava contemplando profundamente no espaço escuro do firmamento. Então perguntei ao Senhor da Luz: o que há aí dentro? E ele me disse: este é o sexto céu, o reino dos demônios do espaço. Diga ao meu povo para vestir toda a armadura de Deus para que possam resistir aos esquemas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes das trevas deste mundo, contra os governantes das trevas deste século, contra os convidados espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus disse: eles estão aqui para impedir que as bênçãos cheguem aos meus filhos. Eles querem impedir que você receba o pacote de Deus em sua casa e em sua família. E eles estão trabalhando para orquestrar o divórcio, o conflito e a ruína nas famílias. Portanto, diga aos meus filhos que se envolvam em combate espiritual para limpar o ar. Diga-lhes que lutem na guerra espiritual porque meus filhos não estão lutando e enfrentando o inimigo como deveriam. Nesse momento, continuamos subindo. Estávamos nos movendo a uma velocidade tremenda. Então meu espírito voltou ao meu corpo. E num piscar de olhos, saí do meu corpo novamente. E quando abri meus olhos, estava em um lugar lindo. Mas antes de chegar aqui, queria olhar aquela luz no horizonte. Eu queria chegar perto da fonte de luz que era linda e fofa. Mas quando quis olhar para o ser de luz que estava no trono,
Saiu tanta luz dele que fiquei como que cego e não conseguia ver nada. Quando reabri os olhos, notei que estava em uma sala espaçosa. Eu não conseguia ver o fim disso. Este salão tinha os tetos mais altos de todos os tempos, como o castelo de Turim que visitei na Escócia. Eles tinham tetos muito altos. Mas acho que o que vi no céu foi majestoso. Não vi uma construção dessas aqui na terra, algo tão lindo quanto aquele lugar. Estávamos neste salão de banquetes. Na verdade, eu estava participando de uma bela celebração e banquete. Eu não conseguia ver o fim da mesa neste lugar. E quando olhei para mim mesmo, percebi que estava com uma roupa como nunca tinha visto antes. Enquanto admirava minha vestimenta celestial e brilhante no mais puro branco, vi os anjos de Deus neste salão de banquete tocando instrumentos de ouro que nunca vi em minha vida antes. Eu sabia que estava em uma grande festa e celebração no céu. Eu sabia que o banquete do Cordeiro acontecerá neste mesmo lugar quando o Senhor arrebatar sua noiva ao som da trombeta. Os anjos prepararam este lugar para uma linda festa. De repente, vi o Senhor Jesus Cristo segurando uma coroa simples, mas bonita, em suas mãos. Ele me disse: Sara, esta é a sua coroa. Eu disse: Senhor, é muito bom. Realmente, esta é a minha coroa. O Senhor me disse: Sara, sua coroa será mais linda. Vou colocar uma pérola em sua coroa para cada alma que ganhar para o meu reino. Quanto mais almas você ganhar, mais sua coroa ficará enfeitada com pérolas. Da mesma forma, estou lhes dizendo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Amados, vocês terão que ganhar almas se realmente esperam a glória no reino eterno da luz, pois os sábios brilharão como o brilho dos céus, e os que conduzem muitos à justiça, como as estrelas para todo sempre. Daniel 12:3. Quando o Senhor Jesus Cristo terminou de me honrar e celebrar no reino celestial dentro deste enorme salão de banquete celestial, todos nós começamos a cantar e louvar ao Senhor. Lembro que levantei as mãos e comecei a cantar canções que não entendia e não conseguia decifrar. Todos nós começamos a cantar Aleluia. Não sei quanto tempo ficamos ali cantando. Então deixamos este lugar e fomos para a corte do trono branco do julgamento. A Bíblia diz em Mateus 12:36, os homens darão conta no dia do juízo por cada ação e palavra descuidada que falaram. Eu estava de joelhos e anjos estavam nas laterais do trono com asas. Eles esconderam o rosto da face do Senhor. Eu vi um trono branco. E além do trono branco, vi uma figura que se levantou do trono. Eu não podia ver seu rosto. Eu só podia ver uma mão gigante. E quando ele falou, ouvi uma voz de trovão que dizia: ouçam agora e levem esta mensagem ao meu povo. Ele levantou o dedo indicador e disse: diga ao meu povo para se preparar, porque antes que eles percebam, será tarde demais. Eu estava tremendo e chorando quando o Senhor estava falando com voz de trovão. E ele disse: existem milhares que estão dormindo em distração. Eles deveriam estar alertas vigiando e orando. Muitos estão pregando apenas coisas terrenas. Muitos dos filhos de Deus têm seus olhos nas coisas do mundo em vez das coisas do céu. Eu disse ao homem de luz: há muitos que acreditam que seu retorno demorará mais e não estão se preparando. Percebi que o Senhor que me acompanhava desde o início tinha lágrimas. Eu vi lágrimas caindo em suas bochechas. Ele me disse: se não voltei é porque tenho muita misericórdia. Não quero que nenhum dos meus filhos falte ao lugar onde vos festejam no salão do banquete. É ali naquele salão que receberei os meus convidados na celebração e nas festas das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz em Apocalipse 19:7-9: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se ataviou. 8 E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, puro e branco, porque o linho fino são as justiças dos santos. 9 E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então Jesus me disse: Sara, olhe para estes anjos. E vi anjos segurando trombetas. E perguntei ao Senhor: eles estão prontos para tocar a trombeta?
Jesus disse: Sara, eles estão sempre prontos. Eles estão apenas esperando por minha ordem. Assim que eu lhes der a ordem, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Então Jesus disse: Vou levá-lo para outro lugar. O Senhor me levou à morada dos mortos para me mostrar uma irmã que conheci na terra. Lembro que um dia estava com minha tia que conversava com uma senhora que era amiga dela. Enquanto conversavam, vi uma luz ao lado de minha tia Josefina e perguntei a ela: que luz é essa ao seu redor? Foi-me revelado que era o Espírito Santo. Nesse momento comecei a ouvir a luz que era o Espírito Santo falando com o espírito da minha tia. O Espírito disse à minha tia, Josefina: pregue para sua amiga. Ela vai morrer em alguns dias. Esta é a última chance para ela. Eu não podia ver o Espírito Santo, mas podia ouvi-lo falando dentro da minha tia. Naquele momento, minha tia sentiu o desejo de pregar para sua amiga e disse a ela: Mari, se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo em seu coração hoje, pode ser tarde demais para você amanhã. Mas a jovem respondeu à minha tia: sou jovem. Eu sou linda e estou curtindo minha vida com rapazes. Eu não preciso me envolver em religião. Eu sou linda e a vida está à minha frente. Mas o Espírito Santo continuou a insistir no coração da minha tia que esta era sua última chance. Apesar da insistência de minha tia, a jovem deixou minha tia sem aceitar o Senhor Jesus Cristo em seu coração. Por mais que minha tia insistisse, ela dizia: não, isso não é para mim. Definitivamente não é para mim. Dias depois, um grupo de meninos veio bater na loja da casa de minha tia Josepine. Eles disseram a ela: Senhora Josefina, viemos informar que sua amiga Mari foi encontrada morta. Minha tia e eu choramos amargamente naquele dia de uma forma que você não pode imaginar. Minha tia amava muito aquela senhora. Mas Maria morreu sem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador em seu coração. Então, quando estávamos saindo do reino dos céus, o Senhor me levou para o inferno e começou a me mostrar cenas. Enquanto isso, minha tia estava de joelhos chorando, pedindo ao Senhor que lhe mostrasse onde estava sua amiga Mari. Eu também disse ao Senhor enquanto descíamos para o inferno: quero saber onde está Mari. E quero saber se você deu a ela outra oportunidade no último momento de sua vida. Nessa experiência, vi a mim e a minha tia Josefina. Começamos a viajar. Eu vi uma montanha após a montanha. De repente, vi de longe algo como gotas de chuva caindo. Mas quando nos aproximamos, percebemos que não era a chuva de água. Estas eram as quantidades de almas humanas que estavam caindo da superfície da terra para o abismo e o poço do fogo do inferno. As almas condenadas eram tão numerosas que pareciam gotas de chuva caindo na terra. Eles passaram por um túnel escuro e foram recebidos por demônios. Imediatamente comecei a sentir um forte calor neste ambiente. O calor da terra não é nada comparado ao do inferno. Nesse ambiente, fui coberto pela luz de Deus. Enquanto nos movíamos sob a terra, encontramos um grande portão com uma inscrição que dizia: Bem-vindo ao inferno. Quando os portões do inferno se abriram, ouvi grandes gritos de desespero, os gritos de milhares e milhares de pessoas. Todo mundo estava gritando desesperadamente. Eu vi uma menina de cerca de 14 anos que se agarrou ao meu manto e me disse: por favor, não me deixe neste lugar. Quando vi aquela jovem, tentei pegá-la pela mão, mas aquela luz de amor me impediu, então não pude mais vê-la. E então eu vi minha tia andando naquele lugar. Era um lugar totalmente desfigurado. Eu vi uma mulher que estava em estado de desespero. Ela abraçou minha tia e começou a chorar. Ela foi Maria que rejeitou o evangelho porque pensou que tinha muitos anos pela frente. Ela disse à minha tia: o que eu fiz comigo mesma? Se eu soubesse que havia um inferno, teria mudado meu jeito. Eu pensei que era jovem. Mas agora eu acredito, sinto muito. Por favor, eu imploro, tire-me daqui. Minha tia disse a ela: quero tirar você daqui. Mas existem muitos guardas demoníacos em todos os lugares. Mas vou tentar. De repente, um dos demônios olhou para eles e disse à minha tia: você pode passar porque é uma visita, mas ela não.
A mulher chorou porque não conseguia sair daquele lugar horrendo. Amado, se você cair no inferno, você não sairá dele. A senhora pediu perdão. No entanto, não havia mais misericórdia e perdão no mundo dos mortos. Mais tarde, vi o Senhor da Luz sentado em uma rocha do lado de fora. Ele me disse: Sara, enviei tantos dos meus servos para pregar a ela e avisá-la inúmeras vezes, mas ela não quis ouvir. E hoje ela está neste lugar, pedindo misericórdia. Mas seu tempo de misericórdia acabou. Amado, aproveite enquanto estiver na terra. Então fiz minha promessa de pregar o Evangelho ao Senhor. Eu disse: Senhor, vou pregar a tua palavra, não vou me calar. Onde quer que me leve, falarei sobre o que vi e experimentei. E sem dizer uma palavra, ele me levou até meu corpo na superfície. Fizemos uma viagem de volta à terra. Chegamos ao meu quarto. Assim que toquei meu corpo, senti frio. Eu não queria mais entrar naquele corpo. Mas a luz de Deus me empurrou e então comecei a me acomodar dentro do corpo como quando a gente ajusta a mão na luva. Comecei a acomodar minhas mãos e minhas pernas, e comecei a sentir meu coração palpitar. Então abri meus olhos e vi escuridão. Imediatamente Satanás veio me visitar. Ele se aproximou do meu ouvido e me disse: Eu sei onde você esteve. Eu sei o que você viu e o que sentiu. Não conte a ninguém porque ninguém vai acreditar em você. Eles pensariam que você é louco. E eu senti tanto medo. Eu disse não para as mentiras do diabo. O diabo me disse: Sua mãe não sabia que você tinha morrido. Ninguém percebeu. O diabo continuou a falar e disse: Gostaria que você entendesse a misericórdia do Senhor. Eu estava lá no meu quarto com o diabo falando comigo. Minha mãe estava dormindo. Aí eu liguei para a mamãe. Quando ela veio, eu disse a ela que estava curado. E acabei de ter uma experiência de vida após a morte com o Senhor. Minha mãe caiu de joelhos dizendo: Sara, eu pedi ao Senhor para lidar com você. Fizemos uma corrente de oração para você. Enquanto orávamos em corrente por você, uma luz sobrenatural começou a invadir nossa casa. Eu vi o sol que estava nascendo acima da casa. Então derramou um líquido dourado em nossa casa. Pode ter derramado esse líquido em outro lugar. Mas foi derramado aqui porque esta é uma casa onde se eleva o louvor e a glorificação do nome do Senhor Deus. Minha mãe me disse: Agora você vai nos contar como é o céu e o inferno. Conte-nos sobre esses anjos e os demônios. Mas não pude respondê-la absolutamente porque houve uma perda de memória tanto do céu quanto do inferno. Os dias se passaram e eu não conseguia recuperar a memória. Um dia fomos à casa de uma suposta amiga da minha mãe. Mas desde que chegamos, notei que a mulher não parava de me observar. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E naquele olhar o Senhor começou a me mostrar tudo. O Senhor disse: Ela é médica. Ela veio quando você faleceu, mas está maravilhada em vê-lo vivo. A senhora olhou para mim com desespero. Ela se aproximou de mim e me disse: Estou surpresa em ver que você está vivo. Imediatamente, ela caiu no chão e começou a vomitar. Então ela começou a confessar. Ela disse para mim e para minha mãe: Eu causei muitos danos a você desde que você tinha 12 anos. Ela disse: Fui eu que causei dificuldades, deserto e pobreza em sua casa para fazer você perder sua fé e confiança em Deus. Fui instruída por Satanás a enfraquecer sua saúde e drenar a vida de seu corpo todos os dias com essa doença. Todos os dias, levantei um altar para destruir sua vida em seu aniversário de 15 anos. Quando você faleceu, eu estava comemorando. Mas o que aconteceu é uma demonstração de que o Deus que você ama é todo-poderoso e o diabo é um mentiroso. Seu Deus, Jesus Cristo, é o único verdadeiro Deus. Amados, naquele dia, esta senhora que era serva de Satanás veio a Jesus Cristo. Ela nos disse: Olhe embaixo do colchão e você verá. Quando voltamos para casa, levantamos meu colchão. Para nossa surpresa, vimos uma abertura escondida sob o colchão. Tiramos uma boneca que tinha meu cabelo com um alfinete na cabeça e no coração. Passei a entender por que sofria de uma doença cardíaca. A doença que me fez sofrer não aconteceu por acaso, na verdade fui atacada.
A dificuldade da minha família não aconteceu apenas, foi também um ataque. E enquanto eu planejava meu aniversário de 15 anos, o servo do diabo também planejava minha morte. Ela estava planejando oferecer minha vida no altar de Satanás como um sacrifício. Mas o Senhor Jesus Cristo também preparou uma celebração no mundo celestial para o meu aniversário de 15 anos. Então, quando levantamos o colchão, vimos que tinha uma abertura escondida ali. Eu coloquei minha mão e tirei aquela boneca de pano que tinha meu cabelo, e então encontramos 9 feitiços em toda a nossa casa que cercavam a casa. No final, usamos a unção de óleo para neutralizar esses feitiços. Horas depois, recuperei a memória do inferno e do céu. Alguns dias depois, meu pai conseguiu um emprego. E quando fui visitar a minha tia Josefina, disse-lhe que vi no inferno a sua amiga que rejeitou o evangelho. Ela também confirmou que viu o mar no inferno. Amados, enquanto respiramos, vamos aproveitar a oportunidade de arrependimento. Não descuidemos de tão grande salvação.